Olá, bom dia. Hoje, 7 de janeiro de 2023, e nós estamos aqui para mais uma jornada espetacular no livro de Provérbios. Então eu convido você para esse texto. Bom, eu tenho usado aqui essa analogia de que a palavra de Deus é como uma árvore frutífera e você pode ir ali nela e colher sempre frutos prontos para serem consumidos. E nós estamos mais uma vez aqui para reafirmar de que de fato a palavra de Deus é como uma árvore de vida. Ela sempre traz um alimento para a nossa alma. Então eu convido você para a gente ler agora o livro de Provérbios, no capítulo 7. E eu quero ler a partir do verso de número 6. Convido você para esse exercício. Diz aqui: uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava perto da casa dela ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha, e estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, às vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz está comigo. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa. Bom, isso está aqui até no versículo de número 18. Bom, o que nós encontramos aqui nesse texto? O meu desafio, meu convite a você é para que a gente faça uma leitura devocional, uma leitura assim, uma leitura simples, porém com o grande objetivo da gente ser edificado, da gente ser fortalecido, mas ao mesmo tempo a gente permitir que sejamos advertidos, que sejamos exortados, que sejamos consolados e ao mesmo tempo que sejamos edificados pelo poder da palavra de Deus. Bom, então, ao ler esse texto aqui, e eu sugiro que você também possa fazer uma nova leitura desse texto, e certamente você vai encontrar outras preciosidades desse texto aqui. Mas eu gostaria de fazer aqui alguns destaques. Em primeiro lugar, você, quando lê esse texto, você vai perceber que Salomão está tratando aqui acerca da infidelidade conjugal. E o que ocorre é que essa mulher está se aproveitando de uma situação em que o seu marido saiu de viagem. Essa viagem é uma viagem a trabalho e ele levou muito dinheiro e ele vai ficar muitos dias fora. De modo que ela está sozinha em casa. E por estar sozinha, ela está se vendo numa situação extremamente favorável para que ela possa dar evasão aos seus erros, aos seus pecados e de uma maneira peculiar a sua infidelidade conjugal. E ela então monta toda essa situação aqui e ela sai à procura de alguém que possa compartilhar com ela esse desejo de infidelidade, esses desejos sexuais aqui. E ela vai explorar em todo o seu potencial
aquelas obras que o apóstolo Paulo definiu como obras da carne. Ela vai usar com grande poder de eficiência a malícia, a sedução e também o sexo, né? E ela sai à captura de alguém que possa fazer isso. E o interessante mesmo é que aqui no versículo de número 6, o texto diz o seguinte, versículo 7, eu vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Então, alguém sem juízo, ele atente, ele se dispõe a viver essa aventura com essa mulher aqui. Então, a infidelidade conjugal, ela vai trabalhar de maneira específica a questão do adultério propriamente dito. E o adultério, ele é um pecado que causa uma desgraça na vida daqueles que estão envolvidos, não é? E neste caso aqui me parece que a questão envolve esse tripé. Envolve esse tripé. Envolve a mulher aqui, infiel, envolve o marido que está sofrendo essa traição e envolve esse jovem sem juízo aqui. E é uma desgraça aqui sem fim, porque no marido traído vai abrir aquela ferida que vai sangrar pelo resto da vida. Na mulher infiel, aquela destruição de si mesma, ou dela mesma, né? E na vida daquele rapaz sem juízo que vai entrar ali. E o interessante é que essa falta de juízo desse rapaz que embarca nessa viagem sedutora, maliciosa, sexual aqui com essa mulher, o rei Salomão, ele vai dizer o seguinte, que esse aqui depois no versículo de número 23 em diante, ele vai dizer o seguinte, olha, esse rapaz sem juízo, ele pode ser considerado como um boi que foi para o matadouro, ele pode ser considerado como aquele animal selvagem que foi atraído para a armadilha, que logo na sequência ele vai receber uma flechada no coração. E ele pode ser considerado também como aquele pássaro que foi preso num alçapão, foi preso por uma arapuca. E o fim dele, certamente, é a morte. Então, observe que esse capítulo 7 de Provérbios, ele vai trabalhar essa questão. Mas sabe que o que me chamou muito a atenção nesse texto é o que está aqui no versículo de número 6, que diz o seguinte: uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Então, indica que o rei Salomão, ele estava na sacada do seu prédio, lá do seu palácio, e dali, daquela janela, ele observava ali no início da noite, logo à noitinha, que havia toda uma movimentação, toda uma trama articulada por aquela mulher infiel. E aquele rapaz, ele foi capturado por aquela mulher sedutora e infiel ao seu marido. Mas o que me chama a atenção aqui neste caso, é o fato de ter alguém na janela como um observador. E ele está vendo toda essa trama se desenrolar, se desenvolver e desembocar ali naquela trágica noite envolvendo essa mulher e esse rapaz. A minha pergunta então para nós é o seguinte: o que nós podemos aprender com esse texto da palavra de Deus? O que a gente pode extrair e aplicar para a nossa vida pessoal e particular?
O que você pode? Bom, eu acho que nós podemos perceber aqui, tirar aqui algumas lições. Em primeiro lugar, a infidelidade conjugal, ela traz uma maldição, uma desgraça para a vida dos envolvidos, da mulher que trai, do marido traído e também dessa terceira pessoa que é envolvida nessa trágica experiência. Porque ele é como aquele que vai sendo conduzido para o malsapão, para uma arapuca, e o seu coração vai ser ferido de morte por uma flecha. E a história vai nos mostrar que muitos morrem por causa desse tipo de erro, por causa desse tipo de pecado. Muitos matam por causa desse tipo de erro, por causa desse tipo de pecado. A segunda coisa que eu posso observar aqui é que o envolvimento na infidelidade conjugal é uma falta de juízo, é uma falta de compreensão, é uma falta de entendimento, é uma falta de bom senso, é uma falta de inteligência, é uma falta de temor, é uma falta de amor ao próximo. E a outra coisa que eu observo aqui nesse texto é de que há alguém que está nos observando. Alguém que está observando você, alguém que está me observando. E esse observador, segundo o apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, é aquele que tem 7 olhos. E ele está nos observando em todo o tempo. Então não há nada em mim, não há nada em você, não há nada neste mundo que fuja aos olhares observadores de Deus. O Senhor sabe o que está acontecendo comigo e com você. Afinal de contas, como disse Davi no Salmo 139, o nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente, todo-poderoso. Os olhos dele repousam sobre a face da terra. E assim, nós devemos ter muito cuidado com a nossa vida e cuidar do nosso coração, para que a gente não seja envolvido numa trama pecaminosa e estejamos livres desse pecado. Então, a palavra de Deus vem trazer isso para mim e para você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é tão linda, a Tua palavra é tão poderosa, a Tua palavra é tão edificante, a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra nos adverte, a Tua palavra nos edifica. Que a Tua bênção, Senhor, e o Espírito do Senhor esteja visitando cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.